Eu vou apresentar alguns dados da literatura e alguns nossos também. Vocês já estão cansados disso, né? Temos com os problemas de largo prazo, a incontinência urinária e fecal, os problemas psicológicos, que podem ser resolvidos com a ajuda de grupos de peer support, para as famílias também, estratégias educacionais e as questões sexuais de sex assignment e de qualidade de vida. O grupo do Dr. John Gerhard publicou esse trabalho que foi este ano, que é um tipo de ferramenta para prever a capacidade e o crescimento da vejiga. Eles demonstraram com seus pacientes que este crescimento é linear durante os anos. Eles demonstraram isto com 369 pacientes de sua instituição que fizeram cistografias. Dois terços dos pacientes fizeram a cirurgia estagiada, modificada, e um quinto fizeram a cirurgia completa neonatal. Eles proponeram um estudo multi-institucional, inclusive está aberto na página na internet para pesquisar e para usar essa ferramenta que eles propuseram. O trabalho que mostrei antes não é de MIBEC. Alguns membros são do MIBEC, mas não é do MIBEC, porque PIPSALE não faz parte do MIBEC. O mesmo trabalho mostrando acerca da continência. São 72 pacientes e a descrição de intervalos secos de solamente 3% de los pacientes com mais de 3 horas. 13% entre 1 e 3 horas e a grande maioria de los pacientes com menos de 1 hora de intervalos secos. Não tiveram associação com alteração da função renal, por supuesto. A incontinência dos pacientes com cloaca. Esse trabalho avaliou 23 pacientes em 5 anos e com a ajuda de um grupo de peer support. Encontraram esses não, são adultos, sim, todos são adultos. Encontraram 19 pacientes que faziam algum tipo de cateterismo por uma diversão continente, 3 pacientes por uma diversão que não era continente e somente um paciente urinava pela uretra, com uma alta taxa de incontinência urinária de 71% dos pacientes. Com relação à continência fecal, 18 pacientes tinham um estoma e solamente um tinha um estoma continente para irrigação, 2 com MEIS e 2 com irrigações retrógradas, com uma taxa de 34% de incontinência fecal, alta também. Os pacientes descrevem que apesar disso, não sofrem muito por causa disso. Acerca da função sexual e da qualidade de vida, este trabalho entrevistou 17 pacientes, todos com mais de 18 anos, de 19 até 73 anos, 9 homens e 8 damas, todos com alto índice de educação. 82% deles estão empregados, 70% estão numa relação, 82% deles são ativos do ponto de vista sexual, mas 76% não tem ninhos. E 65% necessitaram, então, um aumento da vejiga. A conclusão do trabalho é que, apesar da alta incidência de incontinência, os pacientes têm um score de qualidade de vida que foi maior para os homens do que para as mulheres, mas similar ao resto da população. Com relação à questão sexual, né, parece similar ao resto da população, pero as mulheres
se tem mais queixas de dolor durante o ato sexual. Muito pelo prolapso da vagina e do útero. Outra coisa que é importante é a designação sexual dessas crianças, principalmente as crianças com estrofia de cloaca, porque até 2006, antes do consenso de Chicago, todas as crianças com XX eram hechas meninas e com XY dependia do tamanho do falo. E isso é muito peligroso porque ha mostrado uma grande incidência de disforia de gênero para esses pacientes. Então, depois disso, XX sempre menina e XY sempre menino. É muito importante também para avaliar a questão emocional, não só dos pacientes, mas também das famílias. Esse trabalho muito bueno mostrou que 72 padres ou madres, os padres, foram avaliados. Na maioria dos pacientes eram pacientes masculinos que iam fazer a primeira cirurgia, mas 62% dos padres demonstravam uma depressão de moderada a severa por causa da malformação, sendo que 20% deles foram encaminhados para o psicólogo. E quando necessitavam de outras cirurgias, de reintervenções, descreviam um caimento muito grande do sentimento emocional e um aumento grande da ansiedade. O que mostra que temos que estar muito atentos para esses casos complexos que têm uma necessidade de avaliação a largo prazo e que necessitam muitas vezes de diversas cirurgias. Esse outro artigo deste ano é muito bueno porque eles criaram um aplicativo para celular que é um aplicativo educacional para as famílias e para os pacientes. São vários tópicos que tu pode informações sobre as malformações, todos os tipos, o que pode fazer ou como pode investigar antes do nascimento ou após o nascimento, as questões emocionais e até mesmo materiais médicos, produtos médicos para serem usados por esses pacientes. Eu acho também que é muito importante esses grupos de ajuda, grupos de famílias e de pacientes que já passaram pela mesma situação. No Brasil temos dois grandes grupos, NAPEX e estrofia vesical. Esse segundo, estrofia vesical, nos auxiliou a fazer uma pesquisa com as madres de los pacientes. Isso foi feito 2 anos atrás. As pessoas do grupo entrevistaram 31 madres, 61% dos pacientes estavam fazendo a primeira cirurgia, então 40% era uma reoperação, 65% dessas estavam com a bexiga ainda exposta no momento da cirurgia, e neste momento 100% das madres estavam satisfeitas com o resultado. Pelos ninhos que eram maiores, nos questionaram eles também, e 100% deles também estavam satisfeitos com o resultado. 93% estavam satisfeitos com a aparência da genitália, e 90% podiam ver ereções. Tem uma pergunta que o Dr. Bolenhas tinha feito sobre as ereções, 82% podia ver as ereções. E 82% deles sem curvatura. E 84%, sem curvatura residual, 84% das madres conseguia ver o fluxo urinário, e nós tivemos um alto índice de infecções urinárias, 54%, pelo menos uma infecção. 68% dos pacientes tinham períodos secos e 32% estavam livres das eu não consigo dizer. The diapers, free of diapers. Nos ha perguntado também para as madres sobre quanto tempo eles conseguiam ver as crianças secas.
Como está descrito na literatura, a grande maioria menos de 1 hora. Entre 1 e 3 horas, 23%, e outro que a madre não conseguia dizer quanto tempo exatamente, 33%. Esse é o último protocolo que eu falei que ia falar, que é a planificação, que nos medimos com um plástico film, o tamanho da área da parede abdominal, o tamanho da placa, da área da placa vesical. Depois disso, sacamos uma foto e colocamos em um programa de computador para avaliar e tentar criar uma relação entre a área da parede abdominal e a da barriga estrófica, para tentar proponer um índice para predizer a capacidade da bexiga ou da vejiga ou até mesmo como um preditor de complicações para esses pacientes. Não temos resultados ainda, mas é uma ideia muito promissora. Então, temos que parar de falar e começar a fazer. É muito importante. Eu queria agradecer também a minha família, porque viajo bastante. Quer anotar isso? Okay? Thank you.